Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Santo Roteiro, o podcast mais santo de Portugal. Hoje, o 10º episódio. E esse episódio é muito especial, porque vamos falar de uma beata que eu tenho um carinho especial, que eu aprendi a amá-la aqui em Portugal. E Deus proporcionou exatamente o 10º episódio para falarmos sobre ela. Quem vai falar com a gente é uma irmã muito já conhecida minha, e aqui já de Viseu e do Brasil, mas eu já conto quem é. Aguarda um pouquinho. Hoje eu estou com a irmã Leonir. A irmã Leonir veio de Lisboa, chegou agora, tá cansadinha, mas ela falou assim, não, Raquel, vamos conversar sobre Madre Rita, que não tem canseira para Madre Rita, não é isso, irmã Leonir? Então você que tá aí, curte, compartilha com os amigos, vem conhecer a história de uma grande mulher, de uma santa mulher. Uma mulher muito na frente do seu tempo e que encanta todos nós. Chama os amigos e venha curtir com a gente. Irmã, muito obrigada por estar aqui. A senhora sabe da minha felicidade da gente estar falando sobre a Beata Madre Rita. E que presente, né, que a senhora está aqui comigo. Estou muito feliz mesmo. Esse é o 10º programa. Quando eu comecei, eu não achei que ia chegar no 10º, que é sempre uma aventura. Mas eu estou muito feliz por ser o 10º e ser exatamente esse o tema, né? Então, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Que bom. Vamos falar de alguém muito especial hoje. Exatamente. Ô, Mal, eu vou deixar mais perto daí para você mostrar quem é a nossa Beata Madre Rita. Segura aí firme, que é pesada. Tá bom. Essa, então, é a nossa Beata Madre Rita, amada de Jesus. Ela é portuguesa, nascida aqui em Viseu, mas a sua obra toma o vulto que é hoje, né, irmã? O tamanho que é hoje, acho que perspicácia, acho que é pela visão dela ter enviado as irmãs para o Brasil. Não é? Então essa é uma história de amor entre Portugal e Brasil, não é? Mas antes de começar a falar da Beata, vamos falar da irmã, né? Irmã Leonir, quanto tempo já de vida religiosa? Então, né, dia 2 de fevereiro deste ano, eu celebrei os 35 anos de consagração. 35 já? No Instituto Jesus Maria José. Né? Que lindo. O Instituto Jesus Maria José, ele nasce da Beata Madre Rita, né? Mas depois vamos voltar aqui, pera lá. 35 anos. A senhora tem quantos irmãos na vida religiosa? A sua senhora, a sua casa já era católica? Como é que era a história? Então, a minha vocação tem muito a ver com a minha história familiar, com certeza. E Deus interage na nossa realidade, né? Então, nós somos 9 irmãos. 9? Sim. Uma bênção. Eu sou a 7ª filha. Só que eu já tinha uma tia, irmã do meu pai, que é religiosa, a irmã Otília. E ela foi missionária por mais de 30 anos na África. Então eu tinha muito contato quando ela ia de férias. E isso já foi me cativando desde pequena. Desde criança eu já dizia que eu queria ser religiosa. Né? Ah, é? E nunca tirei isso da minha mente, né, do meu coração. E nunca me interessei por outra coisa, a não ser... Mas eu tenho também uma irmã, a minha irmã mais velha. Nós somos 5 anos de diferença. Ela também é religiosa do mesmo instituto. Então nós somos 3. A irmã Otília, que é a irmã do meu pai, a irmã Fátima, que é minha irmã, e eu. E a senhora? Sim. Somos 3 da família. Da família no Instituto Jesus Maria José. E os outros 7 irmãos são casados,
Todos constituíram famílias maravilhosas, abençoadas, fizeram todos o matrimônio na Igreja Católica e, graças a Deus, temos uma história familiar muito bonita, de muita união, de muita oração, de muita participação também na comunidade, né? Sim. Porque nós como religiosas, mas eles como leigos também estão ministros da Eucaristia, nas eles participam também. São pessoas muito comprometidas também na comunidade. Então nós herdamos isso dos nossos pais. Que lindo. Com muito zelo, né? E o pai e a mãe também trabalhavam na igreja? Sim, meus pais sempre estiveram muito ligados à igreja e nos levaram, né? Também a isso. Meu pai à noite lia para nós a Bíblia, rezávamos o terço, então nós crescemos nesse ambiente católico mesmo. Exatamente, rezávamos, nós desde criança rezávamos a oração vocacional, então para mim o fato de falar de vocação para mim era essa consagração que Deus me chamava a ser uma missionária, então eu tinha esse sonho desde pequena, e Deus foi cumprindo. Sim, foi confirmando, né? E enchendo o coração, né? Com certeza. Irmã, mas a sua irmã mais velha 5 anos, então ela vai primeiro. Sim. E aí aumenta a vontade de ser freira? Ou aí ela fala, que medo, não sei se é isso? Não, eu na verdade nunca tive medo de sair, né? O medo veio depois, né? Porque eu entrei bastante nova. Eu ia fazer 14 anos quando eu fiz a primeira experiência vocacional, novinha. Bem novinha, né? E então, claro, eu tinha saudade da família, dos pais, mas tudo isso a gente foi superando e quando nós temos na frente um desejo, um foco, isso se torna menor, né? segundo plano, né? É verdade. Porque o desejo de ser religiosa era maior e tudo a gente vai superando, né? Com a graça de Deus, tudo. Com a graça de Deus. Tudo. Então, aí a senhora é exatamente da onde no Brasil, irmã? Eu sou do norte do Rio Grande do Sul. A minha cidade chama-se Rodeio Bonito. Rodeio Bonito. Exatamente, é na diocese de Frederico Westphalen. É uma região de italianos, meus bisavós vieram da Itália, então nós crescemos um pouco nessa cultura também italiana, apesar de nunca aprendermos a falar o italiano, porque os pais ficavam com medo de a gente depois ter dificuldade na escola, tá? Então falava só entre os adultos, né? Então não aprendemos o italiano, mas a cultura, a alimentação, o modo de viver tem muito da cultura europeia, né? O Rio Grande do Sul, de forma ele tem muita essa influência dos europeus, né? Então eu sou do Rio Grande do Sul, que nesse momento passa eu ia dizer isso. Por uma situação bastante complicada. A sua região é uma das afetadas, irmão? Pela chuva, sim, teve muita chuva, enchentes, mas não chegaram a atingir as casas, e como foi mais no sul do Rio Grande do Sul, né, na região da Serra Gaúcha. Eu tenho uma irmã que mora próximo, mas nenhum dos meus irmãos, dos meus familiares foram atingidos. Mas o nosso coração sofre como se fosse, né? Sim. As irmãs são muito tristes, né, mãe? É verdade, é uma situação bastante complicada. Muito triste mesmo. Mas vamos rezar para que nossos irmãozinhos lá tenham coragem, né? Mas pra a passar por gente tudo vê isso. Que no meio da dor, do sofrimento, tantos gestos de solidariedade, de fé, de heroísmo, as pessoas dizendo, não, mas a gente vai conquistar de novo, nós vamos superar. Então é essa certeza de que, quer dizer, nada nesse mundo é permanente, né? Sim, que os desafios às vezes vêm também para nos abrir os olhos. E com certeza Deus também nos fala através dessas situações. Não é que Deus que quer, né? Isso, sim. Mas muitas lições Deus tem nos ensinado e ensinado, né, para o nosso povo, a nossa região, o cuidado da casa comum, né, da nossa natureza, enfim, o nosso planeta.
Na verdade, a gente achava que era só conversa, né, irmã? Não era? E Às agora vezes a parece que gente. os problemas estão tão longe, às vezes estão tão perto, às vezes dentro da nossa casa, né? Essas intempéries da Sim. natureza. São tantas situações que nos fazem a gente realmente se agarrar mais em Deus, né? É verdade. E diz que agora esse verão é o mais quente na Europa, de todos os anos. Pois. Então, é em todo lugar, né? Que o clima mudou, né? É também consequência do aquecimento Global, sim. E a natureza também vai dando respostas, né? Sim, é verdade. Isso é uma das preocupações, né, do Papa Francisco, que tanto ele fala. O cuidado. O cuidado com a casa comum. O cuidado da casa comum. Então, são 35, é isso, irmão? 35 anos de consagração. De consagração. Sim. Sempre a senhora foi consagrada na Maria José? Claro. Antes da consagração, a gente tem a etapa de formação, né? Certo. Então, foram 4 anos de discernimento, de acompanhamento mais vocacional, depois temos o postulantado, 2 anos de noviciado, depois a gente tem mais 6 anos, onde a gente aprofunda tanto a formação acadêmica quanto teológica, né? Então vão aí uns 10, 12 anos. É isso que eu estou fazendo as contas aqui. Até a gente fazer o nosso compromisso definitivo, que a gente chama de votos perpétuos. Né? Mas quando eu faço os primeiros votos, eu já conto com os anos de consagração. Né? Então fazem 35 anos que eu fiz a minha primeira profissão religiosa. Que linda, irmã. E já tive várias experiências também, em vários lugares, vários estados do Brasil. Né? Logo que eu professei, a nossa formação foi em São Paulo, em Franca. Depois fui para Brasília. Lá eu comecei a universidade em Brasília. Depois terminei na Católica de Goiânia. E depois voltei para o Rio Grande do Sul. Enfim, tive muitas experiências. Andou bastante. E isso também nos enriquece muito. O conhecimento de cultura diferente, né? De estar com o povo. Sempre nos ajuda e ao mesmo tempo nos desafia, né? Cada realidade é uma diferente, né? Verdade. Não é? Então a senhora rodou pelo Brasil e saiu do Brasil também nesse período? Então, o meu sonho inicial, quando eu pensava em ser religiosa, era ir para a África, né? Eu queria ser missionária. Eu queria ser missionária. Só que depois as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja, mas do jeito que Deus quer, né? E eu nunca fui morar na África, só que em 2007 eu assumi uma missão no Instituto, colaborando na liderança do Instituto, e nós estamos presentes em 9 países. 9 países geral? Em 9 países, o Instituto Jesus Maria José, o Carisma da Madre Rita, está presente. Então eu tive a oportunidade de ir mais do que uma vez, porque eu fiquei 12 anos neste trabalho, em todos os países. Então, a senhora rodou todos? Sim, e várias vezes. Então, eu disse que foi uma universidade para mim esse tempo de conhecer culturas diferentes, de escutar as pessoas, de ajudar na animação, na organização das nossas comunidades, um trabalho de liderança, né? Então, por isso eu assim não tive a oportunidade de morar definitivamente, mas tive tempos, né? Às vezes ficava um mês, 15 dias em cada país, mas quase que todos os anos 1 ou 2 países a gente visitava, né? Nossa, irmã, que experiência maravilhosa. E não tem nada a ver, tá? Eu vou perguntar, mas como é, que agora vem na minha cabeça, como é que cada país vê a Beata Madre Rita? Uns são mais calmos, outros louvam mais. Como é que funciona isso, irmã? Porque deve ser tudo muito diferente. Mas olha,
essa foi uma das minhas experiências mais ricas, foi ver o quanto a Madre Rita é amada e querida em cada cultura, né? Claro que de distintos modos, né? Porque a África eles têm o modo deles de expressar, da dança, do canto, da muita alegria, mesmo na América Latina. Sim. Né? E temos da Europa é só aqui em Portugal. Mas o encantamento por Madre Rita e a dimensão do carisma, porque nós, como temos a nossa missão muito voltada para a educação, sim, então ali a gente abrange uma comunidade enorme, que são as famílias, as crianças, a juventude, depois as pastorais, temos os leigos que também do carisma da Madre Rita, né? A Fraternidade Jesus Maria José. Então, a dimensão do carisma e do amor à Madre Rita e da onde ela chega é muito grande. E isso é que nos entusiasma, né? Claro, da forma que aquela cultura manifesta a sua religiosidade, sim, o seu apreço. Mas a Madre Rita, ela é muito amada. É por isso que é amada mesmo de Jesus, né? Pelas famílias, pela juventude, pelo carisma dela, né? E isso nos encanta e nos motiva também a gente a viver ainda mais esse caminho que nós escolhemos de, sim, seguir os passos dela, né? Sim. Irmã, isso que a senhora está falando, eu presenciei, eu acho que foi na quarta-feira de cinzas, que a gente estava arrumando a igreja, porque ia até a missa, e entrou um casal, irmã. E a senhora estava extremamente emocionada porque estava entrando na igreja. Aí eu vi que eram brasileiros, e aí eu perguntei, né, do Brasil? Aí ela falou assim, eu estou muito emocionada, eu estou na igreja da Beata Rita. Eu falei, tá. Ela falou assim, o meu filho estudou 10 anos no colégio em São Paulo, agora ele mora em Portugal. Mas ela estava tão emocionada, eu falei assim, nossa, a senhora está emocionada aqui, quando a senhora for lá no memorial, então, como vai ser? Ela falou, eu estou tão ansiosa, porque é isso, ela estava na terra, falou, estou na terra dela. E foi muito bonitinho, né? Tava ela e o marido, e falou assim, meu filho sempre estudou no colégio, eu estou vivendo um sonho. Sim. O sonho de todo mundo, todos os que conhecem a vida da Madre Rita é vir e pisar no chão que ela pisou e conhecer a história dela, né? Mas cada um ao seu tempo. Ao seu tempo. Falando em história, irmã, conta um pouquinho da história da Beata Madre Rita pra gente. Bem assim, só para dar vontade no pessoal lá em casa. Sim, a história da Madre Rita é uma história de alguém de superação, de conquistas, de sofrimento, de lágrimas, de dor. E não é por acaso que ela foi beatificada, né? Por essa história de santidade que ela percorreu. Então, a Madre Rita nasceu em 1848, em Ribafeita, um lugarzinho chamado Casal Mendinho. E temos episódios da infância dela que já víamos que era uma alma de Deus, né? Desde criança ela já manifestava esse interesse pelas coisas de Deus, ela construía casinhas de pedra, né? Ela diz que esbandalhava os muros das casas e construía casinhas e dentro colocava flores e dizia que eram conventos. Então ali Deus já vinha com certeza manifestando algo bem maior no coração daquela criança. Então temos vários episódios da infância de Madre Rita, mas o mais importante é vermos como Deus foi agindo no coração dela através da própria família, porque ela cresceu num ambiente muito religioso, inclusive a casa dela fica assim na vista, né? Na vista de frente para a igreja matriz de Ribafeita, um lugar lindo, maravilhoso, que vale a pena ir lá conhecer. Então a Madre Rita ali na sua adolescência, na sua juventude, ela começou a sentir uma inquietação eles liam a vida dos santos em casa
Então ela começou a sentir esse desejo de imitar os santos. Então ela queria ir para o deserto, ela queria fazer aquilo que os santos faziam. Usar os cilícios, né, se sacrificar como os santos faziam, para converter as pessoas, nesse desejo de santidade. E então ela tinha esses desejos, mas ela também buscava ajuda, e foi através de um diretor espiritual, que ela sempre buscou a direção espiritual, que isso foi um grande ensinamento para todos nós que a Madre Rita deixa, né? Que diante das dúvidas, daquilo que ainda não está muito claro, ela buscava alguém para conversar, para esclarecer. Então o diretor espiritual foi apontando para ela algumas coisas que não era para ela ir para o deserto. Ela fazia assim grandes sacrifícios, ela vinha de lá para Viseu, para poder se confessar, para poder receber Jesus Eucarístico. Às vezes ela vinha, perdia, mais do que uma vez, não é? Para confessar. O padre não estava lá para atender. Então, assim, a gente vê aquela persistência dela e aquele desejo que ela tinha de ser melhor, de estar no caminho de Deus. Mas não só isso, ela fazia esse trabalho com ela, mas ela também se preocupava com as pessoas que estavam ao seu redor. Então ela começou ainda jovem a andar pelas aldeias, pelas freguesias ali próximas, saber aonde tinham pessoas que viviam em situações de má vida, ela chamava, né, de má vida, em situações de imoralidade, e ela fazia de tudo para tirar essas pessoas do caminho do pecado. Então temos vários testemunhos na autobiografia, né? Nós temos a autobiografia dela que vale a pena ler, né? E as pessoas que se interessar têm como conseguir essa autobiografia. Então vemos muitos relatos de conversão. Isso ainda enquanto jovem, né? Enquanto jovem, uma leiga que sentia, quer dizer, uma pessoa que foi atraída por Deus, mas que ela não ficou nela, ela quis, o Papa Francisco fala muito do descentrar-se, né? Da gente não ficar centrada na nossa pessoa, quer dizer, eu quero ser santa, então, não. Ela tinha esse desejo de santidade, não era santidade assim de estar no altar, né? Porque não era esse o sonho da Madre Rita, mas a santidade no sentido de fazer a vontade de Deus. Para ela era muito forte esse fazer a vontade de Deus. E aí é que ela escutava muito o diretor espiritual. Então, como o padre, esse diretor espiritual, disse para ela que ela não fosse para o deserto, e ela então começava a nascer esse desejo de abrir uma casa, um espaço para acolher essas mulheres, que ajudar essas mulheres, mas ela viu também que teria que começar antes, né, um trabalho com as crianças. E o padre disse para ela, inicialmente, ela tinha 24 anos quando ela realmente manifestou esse desejo para o padre, né, de fundar uma obra. E o padre disse que ela tirasse essas coisas da cabeça, que era obra do demônio. Ai, coitada. Só que talvez naquele momento a Madre Rita não estivesse madura o suficiente, né, para enfrentar o que ela enfrentou depois com 32 anos. Né? Então o padre também, a gente vê uma sabedoria ali nessa resposta. Não que fosse obra do demônio, mas que talvez ele quis dizer para ela, espera mais um pouco, olha melhor, né? Pode não ser isso. Então ela, diante dessa negativa do padre, ela disse, então me permite ir para um convento. E aí o padre disse, olha, se os teus pais deixarem, você pode ir, mas... né? E aí foi um problema, porque... O pai não queria, não era isso? O pai não queria, ele disse que poderiam ir todos os outros filhos, menos ela, né? Porque era ela que queria, né? Então, aí é que aconteceu um episódio muito interessante, e quem vai lá em Casal Mendinho, lá em Riba Feita, vai conhecer o caminho. Então, ela era muito devota, ela tinha 3 devoções muito fortes, desde a juventude dela, que era o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria e São José. Então, o que ela fez? Ela prometeu
uma novena ao Sagrado Coração de Jesus, de joelhos, da casa dela até a igreja, para que o pai permitisse ela ir para um convento. E quando ela estava no 7º dia da novena, o pai chamou e ela conversou com o pai e ele permitiu que ela fosse. Só que o caminho não estava feito ainda, né? Não estava que nem hoje, né, irmã? Que já era difícil. E ela entrou num convento, então, no Porto, as Irmãs de Caridade no Porto. Uhum. E lá, ela sentia... A Madre Rita era uma pessoa muito sensível às coisas de Deus, a escuta interior, né? E ela sentia que uma voz interiormente dizia para ela, Rita, que não é o teu lugar. Ela adoeceu, ela ficou muito pouco tempo. Ela adoeceu e ela então conversou com as superioras do convento e disse, olha, não é isso que eu quero. Só que, e ela saiu, mas não voltou para casa, porque se ela voltasse para casa, ela tinha medo que os pais não deixassem ela sair, porque aquele desejo dela... Continuava, só não era ali, né? Não era ali, porque continuava aquele desejo de começar uma obra. Isso estava muito claro. Até o padre Florentino, que é um dos... ele era um padre claretiano, faleceu esse ano, e um dos seus escritos, ele nos ajudou a descobrir a vida da Madre Rita. Ele diz assim que a Madre Rita não tinha vocação só de ser uma religiosa, ela tinha uma vocação de fundadora. A vocação dela era muito maior, né? Então ela não conseguiu ficar num lugar que ela não conseguia realizar o sonho que ela tinha. Não que aquele convento tivesse alguma coisa assim, mas não era o lugar dela. É como se você... Se tivesse as ideias que ela já tinha... Num namoro, né? De repente, quando tu tá namorando alguém, você vai perceber, não, essa não é a pessoa. Sim. E ela também foi namorar um convento e viu que não era ali o lugar dela, né? E isso acontece muitas vezes na vida da Madre Rita, essa intuição, esse interiormente uma voz me dizia, interiormente eu senti que não era esse o meu lugar. Então, uma interioridade muito sensível, muito aberta, muito tocada por Deus. Eu falo, só de quem tem muito espiritualidade e intimidade com Deus. Muita intimidade com Deus, principalmente com Jesus Eucarístico, com o coração de Jesus. E aí, nesse trabalho inicial dela, a grande devoção dela era Maria Santíssima e o modo dela exercer o apostolado foi através do rosário, do terço. Ela rezava o terço em família e ali ela ia tocando a vida das pessoas. Ela ia nas casas, não é? Ela ia, visitava as casas, visitava os doentes, os pobres. Ela arriscava a própria vida dela para salvar, né? Ela passou em vários apuros por riscos para poder salvar a sua própria, para poder salvar, dar o seu apoio e ajudar essas pessoas, essas né? mulheres, né, que então, sofriam em risco a sua própria vida, né? Sim. Tem um trecho da autobiografia que eu até assim fico imaginando, né? Porque ela era pequenininha, né, irmã? Sim. Como ela enfrentava aqueles homens, sim, né? E naquela época deviam ser mais ríspidos, e ela peitava, né? Eu fico imaginando como é que será que era isso? Tem uma frase na autobiografia que ela diz: podem vir quantos homens quiserem, quantos demônios quiserem, que ela ia enfrentar, né? Porque ela tinha certeza que Deus estava com ela, que ela tinha essa presença de Deus que a fazia ir mais longe, né? Então a Madre Rita, nesse trajeto todo que ela fez, depois que ela saiu do convento, ela ficou alguns anos próximo do Porto, numa escola onde ela continuou a formação dela e ali foi amadurecendo também aquele desejo dela começar essa obra. Isso foram 8 anos, né? Porque ela tinha 24 anos quando iniciou, assim, que ela manifestou para o padre esse desejo, e depois com 32 anos, depois que se passaram 8 anos, ela procurou novamente o mesmo confessor. Porque nós, às vezes, acontece quando uma pessoa diz, não, você não faça isso, não é isso, a gente vai procurar outra para ver se vai que consegue outra opinião, né? Se muda de opinião.
E a Madre Rita, com certeza, ela tinha confiança também nesse diretor espiritual. Então, ela procura novamente o mesmo diretor espiritual e diz: Padre, aquela ideia de fundar uma obra não sai da minha cabeça. E aí o padre diz: pode começar, que é obra de Deus. Porque o padre viu que ela estava mais a madura, persistência dela, viu que era algo mais profundo do que, né, uma vontade só. Uma vontade e a perseverança, né? Sim. Então ela deu início ao instituto, que na época chamava Pia União, porque foi nesse contexto também ainda de revolução, onde a igreja, a vida religiosa era muito perseguida. Então a Madre Rita fundou o instituto dentro de um contexto muito complicado. Então o nome dessa obra era Pia União, sim, Jesus, Maria e José, porque não podia usar o nome de congregação. E foi assim muito rápido. Ela fundou em 1880, no dia 24 de setembro, que é a nossa data de fundação, e é também a data em que a gente celebra a Beata Rita Amada de Jesus. Nós temos uma festa dupla aí, né? E ela, em 1902, quer dizer, foram 1880, 22 anos, ela foi pessoalmente a Roma levar as constituições, que eram as regras que a congregação religiosa tem que ter, né, as suas regras, e ela conseguiu então a aprovação do Instituto em 1902, né, que foram as primeiras constituições aprovadas. Claro que ela teve muitos sofrimentos aí no início, ela não tinha nada, elas viviam do peditório, da solidariedade das pessoas. Ela teve muita gente que a ajudou, né? Principalmente o casal Mendonça, que a ajudou em todos os momentos. Ela enfrentou tribunais, né? Inclusive porque, pensa, naquela época, uma mulher sozinha, né? Porque não tinha nenhum homem atrás dela, né? Porque às vezes a gente pode pensar, mas quem que estava ajudando? Né? Não, era ela. E, claro, ela buscava orientação. Sim, mas na obra era ela. Ela é a fundadora, ela fundou o Instituto. Então, foram muitas perseguições, tanto a nível por ser religiosa, por ser mulher. E ela encontrou dificuldades também na própria igreja, né? De apoiá-la, porque era uma época muito difícil, né? E era um sonho grande demais para uma mulher, né? Lá de uma aldeia. E uma dessas vezes que ela foi no tribunal de castidade, que eles queriam que ela fechasse as portas da escola, né? Que ela tinha várias crianças a nível de internato, eram crianças pobres, onde davam educação integral e uma educação de qualidade, e também todo o cuidado, alimentação. E eles queriam então que ela fechasse as portas, e ela foi nessa audiência, e lá no tribunal ela conseguiu, né? E no final ela disse que não era ela que falava, mas era o Espírito Santo que falou nela, né? E a obra foi sempre assim, com muitas dificuldades, com muitas perseguições. Começaram a surgir também as primeiras vocações, daquelas meninas que já estavam no colégio, não necessariamente. Não, são pessoas que se simpatizaram, né? São as novas vocações, sim, com o carisma, com a espiritualidade dela, com o trabalho, com o dinamismo, e que também tinha esse desejo de se consagrar a Deus. Então, aos poucos o Instituto já foi tendo lá os seus membros, e a congregação foi se expandindo para outros lugares, para outras dioceses, até que, claro, a história é bem maior, né? Sim. Até que em 1910, quando realmente começou a Revolução em Portugal, a implantação da República, as congregações foram perseguidas, o Instituto só estava em Portugal, ainda não tínhamos. Teve outras congregações que talvez não sofreram tanto quanto a nossa, porque as irmãs, diante desse contexto, puderam ir para outros países. Sim. Nós
só tínhamos o Instituto em Portugal. E ela, então, ficou escondida, confinada numa casa, numa mina que está lá na Casa Memorial. A Casa Memorial hoje foi restaurada, a casa paterna dela, né? E lá ela se escondia, então, nessa mina durante o dia. À noite ela se refugiava num espaço que foi feito lá e ficou ali nesse escondimento. Porque, na verdade, era risco de vida que ela Sim, tinha, porque ela né? era uma liderança, né? E com a implantação da República, todas as casas foram confiscadas, né? Todos os bens do Instituto, inclusive as irmãs, foram dispersas. Não podiam dar 3 irmãs junto, não tinha uma coisa não, assim? Tirar o hábito, enfim, não podia ter nenhuma identificação religiosa. E ela ali daquele espaço que ela estava, através de um irmão, ela ia mantendo contato com essas irmãs que estavam nas suas famílias, que foram ser professoras em casas domiciliares. Elas sabiam bordar, elas sabiam cozinhar, então elas eram... Tinha coisa que podia fazer. Exatamente, então as pessoas, claro, que queriam que elas trabalhassem. E a Madre Rita, então, foi, através de um irmão, ela ia mantendo contato e foi preparando as irmãs para... Ela não perdeu esse vínculo com as irmãs, né? Preparando para aquilo que Deus quisesse, né? Sim. E foi então que ela entrou em contato com um padre que ela conhecia, falando da situação. Ele conhecia um bispo do Brasil e assim conseguiram abrir as portas para o Instituto no Brasil. E ela então enviou em 1912, ela enviou o primeiro grupo de irmãs para o Brasil. E elas foram assim também Então, como é que nessa época ia de navio, né? E sem conhecer... Sem conhecer, e elas também foram como leigas, ninguém sabia. Depois, quando chegaram lá, que elas colocaram porque as pessoas sabem, a gente via que eram pessoas diferentes, né? Então, a Madre Rita, uma comparação para mim assim muito forte da vida da Madre Rita é como aquele texto do Evangelho que diz, como o grão de trigo, né, que aparentemente estava morto, né, mas que estava germinando, gerou a vida nova, né? Então, alguém que teve no meio de uma escuridão, porque para elas foi um sofrimento, e nós vemos esses relatos na autobiografia que a gente fica assim muito tocada, muito emocionada com os relatos que as irmãs fazem, de ver tirando o sacrário das capelas, as imagens que elas tinham assim tanto zelo. A Madre Rita era uma pessoa que sonhava grande, as casas, tudo sendo invadido, perderam tudo, né? A história. E a Madre Rita conseguiu ver no meio dessa escuridão, dessa tempestade, ela conseguiu ver uma luz, né? E a coragem que ela teve de enviar as irmãs, né? Porque a Madre Rita também, no meio de toda essa situação, ela estava num sofrimento físico, ela já estava bem emocional muito grande, porque é imaginar uma mãe se ver diante de tantas filhas que ela tinha, porque ela era responsável pelas irmãs, pelas noviças, e ela encontrar coragem para achar uma fresta de luz e enviar as irmãs. Então, foram em 1912 o primeiro grupo e se instalaram em Igarapava. Foi através do bispo de Ribeirão Preto. Igarapava é uma cidade do interior de São Paulo, e foi lá que as irmãs começaram, né? Depois, ela enviou um segundo grupo. Foram vários grupos depois de irmãs. Essas irmãs que estavam dispersas, depois elas mesmas foram se juntando. Mas o segundo grupo que a Madre Rita enviou foi no dia 4 de janeiro. Ela foi até... despediu delas, penso que foi em Viseu mesmo a despedida, e a Madre Rita já sentia que ela
não tinha mais força e que a vida dela estava mesmo no fio, no último fio, né? Então, ao despedir-se das irmãs, ela disse: Ide, minhas filhas, sede observantes e fiéis a Deus nosso Senhor. Quanto a mim, no céu nos veremos. Não mais nos veremos, só no céu nos encontraremos, nos abraçaremos. E para nós essa palavra da Madre Rita é um mandato, é um testamento que ela nos deixou, né? Da gente poder agora aqui cultivar o nosso melhor para chegarmos lá no céu, dar o abraço nela, né? Porque ela nos espera no céu. É isso mesmo. Então, e ela morreu então no dia 6 de janeiro, Sim. 2 dias praticamente depois ela morreu, e já morreu com fama de santidade. Morreu com fama de santidade. O próprio padre que fez os atos fúnebres ali tem um elogio fúnebre muito bonito também, onde ele fala dessa mulher destemida, corajosa, escondida. Diz que às vezes ela participava da missa lá atrás, né? Encostada no pilar da Sé, no pilar da Sé. Então, ela deixa para nós esse testemunho já de santidade, que ela começou lá na Pia Batismal, que está lá na igreja de Riba Feita, né? Então, ela começou na Pia Batismal o seu processo de santidade e já morreu com essa fama de santidade. Então, e depois as irmãs, claro, não vou contar agora a história do Instituto, mas só dizer que as primeiras irmãs são também grandes heroínas, porque na verdade elas foram vários grupos, e muitas delas nunca mais voltaram para Portugal. Então pensa, né? A coragem de dar a vida por uma causa, né? Sim. E aí a Madre Rita então morreu, mas o carisma dela e o ideal dela ficou vivo, permanece. E as irmãs continuaram aquilo que a Madre Rita sonhou, e o Instituto então foi se expandindo. Depois de 24 anos as irmãs voltaram para Portugal, que daí já era outra situação, outro contexto. Algumas voltaram, outras já não voltaram mais. E o Instituto então depois foi para outros países da África. E estamos hoje em 9 países. O carisma da Madre Rita continua vivo, né? E penso que tem muita coisa mais para dizer, mas aí as pessoas vão ficar, não vai contar tudo, tem que ler a autobiografia, tem que ser lida. Já contei demais, né? Imagina. Irmã, e então assim, o sonho dela foi concretizado, né? Com certeza. Está a ser concretizado, né? Porque em cada nova fundação, em cada novo nós somos filhos e filhas espirituais de Madre Rita, né? Nós temos também os leigos que vivem o carisma da Madre Rita, tá? E as irmãs, né? Mas em cada um de nós, Madre Rita continua realizando a sua obra, né? Desse sonho de salvar as pessoas, de anunciar o Evangelho da conversão, que era o desejo dela, né? Nossa grande palavra é conversão, né? Porque foi isso que a Madre Rita sempre quis, salvar almas, né? Ela dizia que se preciso fosse, ela percorreria o mundo inteiro para salvar almas. E o Instituto continua, claro, né? Que sempre sob a intercessão dela, sobre a inspiração de Madre Rita, levando avante esse ideal que ela plantou. Certo. E agora vamos falar mais a parte mais burocrática da história. Com tudo que agora essa semana a gente está falando de canonização e Carlo Acuti, maravilha, que vamos ter mais um santo. A nossa Beata Madre Rita é beata. Vamos explicar para o pessoal lá em casa. Ela é beata, mas ela já tem os altares da igreja. A gente já pode rezar por ela, pede intercessão, tudo. O que falta para ela ser canonizada? Sim. Então, a igreja, na verdade, assim, é um processo, né? Chama-se processo de canonização. Certo. Que começa... o primeiro passo desse processo para uma pessoa ser reconhecida como santa começa por um apelo popular, né?
Quer dizer, Então, na hora ali que ela faleceu e todo mundo já falava, ali já começa, né, irmã? Já começa, as pessoas já começam a pedir graças e bênçãos e rezar para a Madre Rita. Então, é assim que se começa um processo de canonização. Primeiro é um despertar da comunidade, das pessoas, e vão, então, dentro daquele contexto, fazendo com que o santo, que aquela pessoa seja, né, olhada com carinho. Certo. Então, o primeiro passo é esse movimento popular, né, das pessoas em relação ao santo, e aí se dá abertura à primeira fase, que é diocesana. Então, e foi justamente, agora, né, a gente olhando mais a fundo esse processo, no dia 28 de maio de 1991, foi então feito o primeiro passo, a primeira etapa, que é se cria um conselho diocesano junto com o bispo, com a irmã responsável, com a superiora geral, e se dá abertura ao processo de canonização, pedindo então a Santa Sé para que ela possa receber esse pedido a nível diocesano. Certo. E a Santa Sé, então, depois de um tempo, de muitas análises, de muito rigor, ela acolhe ou não. No caso da Maria Rita, acolheu e aprovou, né? Depois de todas as análises, aprovou. Depois, uma segunda fase é reconhecer as virtudes heróicas, quer dizer, que a pessoa realmente viveu a fé, a esperança, a caridade, né, que viveu as outras virtudes, todas, prudência, temperança. Então, que ela foi alguém que viveu intensamente o seu batismo, a sua vida cristã, de forma heróica. Certo. Então, por isso que chama as virtudes heróicas, para que ela seja, então, considerada serva de Deus. Então, para isso, precisa de muita pesquisa, de muito escrito. Então, primeiro a pessoa torna serva para depois ser beata. Não é a mesma coisa, então? Não. Primeiro, serva. Tá. Aí, para ser serva de Deus, tem que ter contar detalhadamente a vida dela, como que ela viveu a fé, a esperança, a caridade, como foi sua fidelidade à igreja, enfim. Relatar a vida da Madre Rita em detalhes, os testemunhos que ela deixou, né, o carisma que ela viveu, enfim. Então a autobiografia, nesse caso, ajudou muito. A autobiografia ajudou, mas é escrito uma nova, uma biografia, né, muito extensa, reescrita, com testemunhos de pessoas, com escritos de pessoas que conheceram a Madre Rita. Então, uma pesquisa muito grande. Certo. E ela, então, foi reconhecida pela Igreja como serva de Deus. Depois, o terceiro passo, então, é a beatificação. Para a beatificação, ela precisa um milagre. E esse milagre, então, tem que ser feito o relato do milagre, que vai para a Santa Sé, que é analisado por uma equipe médica, com muito rigor, porque tem que ser uma graça completa, uma cura completa, tem que ser uma resposta que a ciência não pode dar, né? Que viu que foi uma intervenção divina. Então, por isso... E é instantânea, né? Não pode ir melhorando aos poucos, não é isso, irmã? Claro, eles analisam todos os efeitos tem que ser uma cura completa, tem que ser... Eles como médicos, sim, que saiu da mão do homem. Exato, né? E por isso que é uma equipe de médicos especialistas daquela área que vão analisar. Então, comprovado que isso foi um milagre, ele é aprovado e depois é marcado, então, a beatificação, né? Que foi feita uma cerimônia aqui mesmo no Diocese de Viseu, né? Tivemos a graça... Foi aqui, né, irmã? Porque nessa altura já o Papa João Paulo II tinha concedido que as beatificações pudessem ser feitas na Terra do Santo, porque antes era tudo mesmo em Roma. Então foi o Papa João Paulo II que aprovou a beatificação da Madre Rita, e já estava marcada. Só que
Nesse meio tempo, o Papa João Paulo II adoeceu e acabou por falecer, e aí foi cancelada aquela data e o Papa Bento XVI então remarcou e escolheu um cardeal, que foi o cardeal Saraiva, José Saraiva Martins, que é um português que veio em nome do Papa. É o Papa, é Santa Sé, é o Papa que reconhece o Beato, mas sim, ele veio em nome do Papa para ler a bula e celebrar a missa da beatificação, que foi, amanhã celebramos 18 anos. Que coisa, quer dizer, 18 no dia anos. 28, né? Já vai, nós não vamos. Não, mas, gente, é gravado. Todo mundo sabe que é gravado. É amanhã. O dia dela é amanhã. 18 anos, é mais? 18 anos. 18 anos no dia 28 de maio. Foi em 2006. E eu tive a graça de estar aqui. Viemos do Brasil um grande grupo de irmãs, de outros países também. Foi uma alegria muito grande, foi no Adro da Sé de Viseu, então na Igreja da Misericórdia, sim, que foi desenrolado o cartaz, né, quando ela é proclamada santa. Que lindo. Então temos essa grande alegria de ter celebrado a beatificação da Madre Rita, né? E agora, então, é a última etapa do processo, que é a canonização. O que se exige para a canonização? E o que falta, irmã? Falta o milagre que seja aprovado pela equipe médica, mas pela Santa Sé, né? E aí é o nosso trabalho, é divulgar a devoção à Madre Rita, pedir graças, levar a novena para quem, né, quer alcançar a graça, porque nós do Instituto Jesus Maria José, ou a Madre Rita, ela precisa de uma graça para ser canonizada. E às vezes, a pessoa que está doente ou está passando por uma enfermidade, ou a família, precisa da graça. Né? Então, é uma troca. Como diz, nós temos na Santa Sé o postulador. Deixa eu voltar só um pouquinho, irmã. Eu apresentei a irmã, mas eu não disse qual que é o cargo que ela tem hoje. Ela é a vice-postuladora da causa, né? Por isso que ela conhece tanto da canonização e das coisas, porque é ela que está aí à frente desse todo esse processo em Roma, né? Sim. Pode continuar, desculpe. Sim, então a Madre Geral, quando ela fala que, né, da minha missão como vice-postuladora, é uma escolha da Madre Geral, do governo geral do Instituto, escolhe uma pessoa e nomeia, não é uma escolha minha, né? Não fui eu que escolhi ser vice-postuladora. Para mim é uma graça ser vice-postuladora, porque foi uma oportunidade de eu realmente conhecer mais a Madre Rita, de eu amá-la ainda mais. Mas foi uma missão que me foi dada. E qual é a minha missão? É contribuir na divulgação da Madre Rita. Então, o máximo que nós pudermos fazer com que a devoção da Madre Rita chegue lá aonde, todos os cantos, e principalmente nos lugares de sofrimento, né, onde tem uma pessoa doente, alguém precisando do socorro. Então, para que possa pedir também essa graça. Mas é importante que a gente peça a graça, mas depois o problema é que às vezes as pessoas alcançam a graça, mas esquecem de relatar e de nos enviar esse relato de graças, né? E então, isso é muito importante. É imprescindível, porque nós precisamos dos relatos, né? Nós precisamos dos relatos. E aí a gente envia para a Santa Sé, ou nós mesmos, né? Olhamos e vemos se... Porque o que tem que acontecer? Tem que ser uma cura completa, tem que ser uma situação que a ciência não tem respostas, tem que pedir para aquele santo, para a Madre Rita, porque se eu vou lá e peço para Santo Antônio, para Santa Rita de Cássia, e daí o que o Papa vai pensar? Assim, qual deles que fez o milagre, né? Qual deles que fez o milagre?
Agora eu fiquei sabendo, que eu acho que para mim foi muito bom, é que Maria Santíssima e São José podem estar juntos. Ah, então tá ótimo. Eles já são santos por excelência e eles são nossos intercessores, né? Então, rezei a Nossa Senhora e a Madre Rita e pedi essa graça, mas pedi para a Madre Rita. Tem que pedir a graça para a Madre Rita, né? Que ela interceda por essas, tem que ter uma situação concreta. Porque, por exemplo, uma conversa tem que ser tem que ter matéria, né? Tem que ter matéria. Não é uma coisa assim, eu rezei por aquela comunidade. Ou para aquela pessoa se converter e tal, mas se converteu até quando? Né? Então, e também como que você realmente comprova, né? Então tem que ter matéria e tem que ter comprovação. Então é importante isso, né? Então, chegar cada vez mais as pessoas para conhecer a Beata Madre Rita, rezar por ela, pedir a intercessão dela. Isso. Essa a missão é essa. Exatamente. Então a minha missão é isso, é divulgar o máximo que eu posso a Madre Rita, e isso eu tenho, esse trabalho eu não faço sozinha, eu faço com as pessoas, com as comunidades, com a igreja, com o instituto, com as nossas escolas. Nós temos muitos eventos onde a gente dá a conhecer o carisma, a espiritualidade e também a devoção à Madre Rita, né? Através dos grupos de WhatsApp. Nós temos um grupo chamado AMAR, que é Amigos de Madre Rita, que são aquelas pessoas que estão aí mais próximas da Madre Rita. Como eu já tinha conhecimento também dos vários países, de várias pessoas, eu fui convidando alguns que eu conhecia para ajudar nesse processo. Nós temos também 30 sacerdotes. Cada dia um sacerdote celebra a missa. Por exemplo, tem um Padre João, de São Simão. Todo dia, não sei qual é o dia dele, mas ele sabe. O dia 12, todo dia 12 do mês, ele celebra a missa pela canonização da Madre Rita. Daí tem padres de Angola, de Moçambique, do Brasil, de várias regiões, de Portugal, de todos os países que eu tinha conhecimento desse sacerdote. Outros as irmãs indicaram. Então eles rezam naquele dia. Então o mês inteiro tem uma missa, todos os dias tem uma missa. Mas é a hora de Deus, não é a nossa hora. Às vezes as pessoas, mas por que a Madre Rita ainda não foi canonizada? Porque não somos nós que vamos determinar quando é que o santo tem que ser canonizado. É verdade. Talvez a gente ainda não assimilou aquilo que a Madre Rita realmente queria, né? Pode ser. O carisma dela, a espiritualidade. Nós precisamos viver mais, né? Porque a santidade, o santo, ele traz uma mensagem para o mundo. Ele é uma boa notícia, né? O evangelho é uma boa notícia. O santo é uma boa notícia. Então, se eu tivesse que definir a Madre Rita, nesse tempo também que eu tenho mais contato com ela, né? De estar debruçada nesse olhar da Madre Rita, tem um símbolo que está lá na casa memorial que para mim resume a vida da Madre Rita, que é uma árvore de luz, né? A Madre Rita foi uma árvore de luz, porque ela não só fez a experiência de caminhar na luz, porque ela foi uma pessoa muito íntegra, muito correta, muito desejosa de caminhar nos caminhos de Deus, de fazer a vontade de Deus, como também ela quis iluminar a vida de outros. E tirou outras pessoas da escuridão, da escravidão. Então essa árvore de luz, né? Comparar assim, aquela luz que ela recebeu no batismo. E olha, a Santa Sé, quando escolheu o Evangelho para nós celebrarmos a Madre Rita, é o Evangelho das 10 Virgens, né, que 5 mantiveram suas lâmpadas acesas. Então a Madre Rita é comparada com aquela jovem que manteve a sua vela acesa. E a gente manter uma vela acesa no meio do vento, da tempestade, da perseguição, pensa só como é que a Madre Rita é forte. Precisou de muita coragem, de muita determinação para manter a vela acesa, né? Então, e aí só uma questão ainda do processo, no caso eu sou vice-postuladora, mas nós temos na Santa Sé o postulador, que daí é aquela pessoa que faz um intercâmbio entre nós, o Instituto, e a Santa Sé.
Então, quando tem um relato de graças da Madre Rita, interessante, que a gente acha que dá para mandar para lá, a gente envia para o postulador, ele olha e diz, ó, vamos investigar mais, aí você tem que conseguir, por exemplo, é uma questão do milagre, você tem que conseguir diagnóstico, tem que conseguir o parecer médico, tem uma série de exigências. E aí a gente envia para o postulador, tem que ser traduzido e tal, e ele, então, submete a Santa Sé. E nós tivemos vários casos. Eu ia perguntar isso, já teve casos? Vários casos, e eles, às vezes, nos dizem, não, trata-se de uma graça, e não de um milagre, tem que ser um milagre. Sim. Porque a ciência, nesse ponto, ela poderia, né, evoluir, responder e tal. Então, nós temos o postulador, que é o padre Fernando Matos, de Portugal. Ele trabalha na Embaixada de Portugal em Roma. E inclusive vai sair agora, nesses dias, no Jornal da Beira, um artigo dele sobre a Madre Rita, né? Falando então, da beatificação. Vou ler. Sim. A senhora acha que mudou o seu olhar de amor, assim, quando mergulhou, né? Com certeza, eu me sinto assim privilegiada. E acho que todas as irmãs, né, gostariam, né, ou poderiam ter essa oportunidade, mas nesse momento Deus pediu a mim. E foi o momento de eu estar mais com a Madre Rita, de olhar mais para ela e ver o heroísmo realmente. Essa mulher destemida, de coragem, de força, que enfrentou situações muito difíceis, mas nada fez ela perder a fé, nada fez perder a alegria, o entusiasmo por aquilo que ela conseguia ver que era obra de Deus. E ela tem várias frases onde ela diz, né? Se eu pudesse, percorreria o mundo só para sofrer um pouquinho mais por amor a Jesus. Mas essa certeza, ela pedia muitas vezes essa certeza de que era obra de Deus. Se for obra de Deus, isso vai dar certo, né? E tanto que é obra de Deus que o Instituto está aí. Quantos anos tem o Instituto, irmã? Pois agora tu vai me... Então, a nossa fundação é de 1880. 1880, bora fazer... Estamos... fazer conta, Maura. 144 anos nós vamos fazer esse ano, né? 24 de setembro. 18 anos que ela foi beatificada e queremos que em breve ela seja canonizada. Temos aí uma igreja em construção. Exatamente, né? Uma igreja linda. Uma igreja linda, onde será feita ali uma capela relicária, onde vai ter uma grande relíquia da Madre Rita, onde as pessoas vão poder sentar lá, rezar, conversar, aprender dela. Vai ser essa grande árvore de luz na vida de muita gente, com certeza. Eu tenho certeza também, tenho certeza. E a obra não para, né, irmã? É verdade. Não para. Cada criança que entra na catequese ou cada criança que entra no colégio é mais uma sementinha. Exatamente. Né? E para a Diocese de Viseu é uma grande graça termos a Madre Rita, né, uma santa da terra, né, alguém que viveu e que nos deixou também esse apelo à santidade, né? Sim. A senhora sabe que... Não sei se já contei isso. Quando eu comecei, né, a estudar aqui em Viseu, eu cheguei na época da pandemia. Na primeira abertura da pandemia apareceu um curso que era para empreendedores. Aí eu disse assim, olha, eu tô com um negócio no meu coração, eu vou fazer, mas eu acho que ninguém não vou ser aceita, porque tinha umas vagas ali para os empreendedores. Aí eu fiz um projeto para turismo religioso, considerando que está próximo de Fátima, né? Mas que acima de tudo era uma cidade que tinha uma santa já, né? Se está nos altares já pode rezar, a gente pode considerar, né? E eu falei, não vou ser aceita, né? Ninguém vai querer saber disso. E aí acharam interessante. E aí eu fui para uma primeira fase, segunda fase, até que acho que durou 6 meses, né? O curso, foi uma coisa assim bem séria aqui com a Universidade Católica. E quando eu apresentei, né, o final, estava o
o presidente da Câmara tinha falecido, que era na época do Covid, aí estava a sucessora dele lá, o presidente vice-presidente da Câmara, tinha um povo que tinha que apresentar, né? Aí lá vai a brasileira lá apresentar, né? Aí foi falar de turismo religioso e que Viseu tinha uma santa. Aí eles ficaram olhando para mim e eu falei assim, é questão de tempo. Porque Viseu vai ter uma santa. E eles continuaram olhando para mim. Aí falei do memorial, né? Que é um lugar de turismo. Sim, é um ponto para a de cidade, referência, né? da vida dela, né? E aí falei, explanei, todo mundo aplaudiu e tal. Aí depois o vice-presidente da Câmara perguntou pro grupo que estava lá, quem conhecia o memorial? Aí ninguém. Aí ele falou, então o primeiro desafio da Raquel é esse, levar todos os participantes no memorial. E ele falou realmente que eles investiram e ainda não tá do jeito que se esperava. Então, assim, eu acho que também já é uma obra de Madre Rita na minha vida. Que lindo. É uma obra, porque eu tinha acabado de chegar em Portugal. Eu não conhecia ela no Brasil. Sim. Eu conheci ela aqui. Né? E a primeira vez que eu olhei para ela, dela, né? a primeira vez que eu olhei para ela, ela parece ter uma cara de brava. A foto não atrai muito, né? Mas você sabe, irmã, que hoje eu olho para ela e já não vejo. Eu não vejo mais ela brava. Mas assim, pela época, tudo, elas não sorriam, né, irmã? Tinha isso também. A mulher não vivia de Mas sorrisos. a Madre Rita era uma pessoa muito alegre e com certeza vão sair. Essa aqui é uma pintura, né? Sim. Então, é só para dizer que para a beatificação precisou escolher uma imagem. Então, foi um pintor do Brasil. Foram várias sugestões e essa é a que foi aprovada pela Santa Sé para a beatificação. Mas com certeza já surgiram outras, né? Ela mais jovem, tá? Porque a Madre Rita, claro, ela expressava também a época dela, né? Sofrimento, né? Mas temos, com certeza vão aparecer muitas Madre Rita. Mas sabe que eu olho o olho dela e eu já não vejo mais a brava. Isso que eu ia dizer. Qualquer imagem da Madre Rita, ela sempre é uma mulher que olha para frente, né? Sim. Ela tem um olhar muito seguro e para frente, porque foi isso a vida dela. Olha, ela olhar de Portugal para o Brasil, no meio daquela escuridão, daquele contexto, né? Então, um olhar que foi muito mais longe, que ultrapassou fronteiras, né? Para fazer a vontade de Deus permanecer viva, né? Para permanecer aquele ideal dela. Então, é uma grande mulher. São retratos, são imagens. Algumas pessoas gostam mais daquela. Sim. A imagem da Madre Rita com essa menina, às vezes as pessoas ficam, por que essa menina, né? Porque, na verdade, só para não vou me alongar mais muito, né? Mas, assim, a Madre Rita teve um olhar muito especial para a questão da criança, das meninas, da mulher, que era uma época difícil, né? Até hoje ainda a gente tem discriminações nesse sentido. Discriminação e abuso, né, irmã? Abuso, muito abuso. Imagina na época da Madre Rita. Tanto que na região da Madre Rita nem tinha escolas para meninas. Para meninas, era só os meninos. E ela que começou a primeira escola. Então, isso tudo mexeu com o ego dos homens, do machismo, do autoritarismo, e a Madre Rita puxou o tapete, né? E então a menina ali era só uma representação do carisma, né? Desse zelo que a Madre Rita teve pela dignidade da mulher. É isso mesmo. E é o que a gente tem nas nossas missões hoje, muito essa preocupação também com as jovens, com as meninas, com as crianças, com a inocência, né? Sim, de formá-las nos valores da Sagrada Família de Nazaré, né? Que foi os patronos que ela nos deixou. Sim. Irmã, a gente ficaria horas aqui conversando sobre o Beata Madre Rita, que a senhora sabe também do meu carinho por ela, não é? Que bom, ficamos felizes com isso. E ela vai voltar, tá, gente? Porque tem muita coisa ainda para falar sobre os espaços, né? Da congregação também a gente pode falar. Exatamente, dos países onde estamos, da nossa missão, né? Eu acho muito bom. Que é a missão de continuidade desse carisma nos tempos de hoje, né? Sim. Então vamos fazer o programa 2, tá bom, gente? Aguardem. Irmã, então pra gente encerrar, deixa lá uma mensagem pro pessoal lá de casa. Tá bem.
É, primeiro eu queria dizer que fico muito feliz por estar aqui junto com a Raquel, com o Mauro, né, e dela dar esse testemunho de que a Madre Rita entrou assim delicadamente na vida dela. E a Raquel, ela é catequista na Igreja Madre Rita, que para nós também é uma alegria, né, porque ela também, com certeza, a Madre Rita foi tocando no coração e ela também se torna já uma filha espiritual de Madre Rita, né? Essa família que a gente quer tão bem. Então, e a minha mensagem final, eu falei dessa árvore de luz que a Madre Rita representa para nós, de alguém que tomou a sua vela do batismo, que a vela é uma representação, mas é a luz que se acende no nosso coração e que nós somos chamados a ser luz, a iluminar. Essa é a grande mensagem que a Madre Rita nos deixa, de nós iluminarmos a vida de alguém pela nossa escuta, pela nossa oração, o testemunho de vida, o desejo que ela tinha de que as famílias vivessem os valores da família de Nazaré. A mensagem da Madre Rita é muito viva, o carisma dela é muito atual, então que ela continue tocando os nossos corações. A Madre Rita precisou também se converter, porque ela tinha aquela vontade de ir para o deserto, ela queria fundar o Instituto, mas ela precisou fazer um caminho também de conversão, né? E esse é o caminho que nós todos somos chamados a fazer, e é isso que vai nos levar à santidade também. Então, que a Madre Rita nos inspire nesse caminho de santidade, que do céu ela interceda por nós. E vamos pedir, né? Quando conhecemos uma pessoa em situação difícil, de doença, uma mãe que não consegue engravidar, vamos levar a novena da Madre Rita, vamos rezar com ela, levá-la na casa memorial, na capela. Nós temos na casa das irmãs o túmulo, o relicário da Madre Rita. Então vamos pedir que ela interceda, vamos pedir esse milagre que para nós está assim ansiando por esse momento da sua canonização, né? Que é a etapa final onde Madre Rita vai estar no lugar que ela já está. É só ser reconhecida, né? Pela Igreja. Então foi uma alegria estar aqui, participar desse momento. Muito obrigada. E que cresça no nosso coração essa devoção por Madre Rita. Mas mais do que a devoção por Madre Rita, o que a Madre Rita queria era nos levar a Deus. Por isso ela é amada de Jesus. No centro da vida da Madre Rita é a pessoa de Jesus. Então, olhando para a Madre Rita, que nós vamos para Jesus, assim como Maria disse, né? Sim. Lá nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. E a mensagem da Madre Rita é isso, é fazer aquilo que Jesus também nos diz. E assim vamos iluminar o mundo. Amém. 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 Obrigada. Queridos, ficamos então para o podcast número 2 de Beata Madre Rita e vamos conhecer vários lugares, né? E se Deus quiser, a irmã vai estar com a gente. Sim, sim. Até semana que vem, muito obrigada. E semana que vem vamos estar em outro lugar,